Amém? Amém? Bom, vamos lá. A nossa palavra hoje é essa: 4 segredos para conquistar vitória. Você quer conquistar vitória? Vou te contar, tem segredo. Todos nós queremos conquistar vitória, amém? Claro, por isso nós estamos na igreja, por isso nós estamos lendo a Bíblia, por isso nós estamos orando, por isso nós estamos colocando a nossa vida na presença de Deus. Você veio colocar a tua vida na presença de Deus pura e simplesmente por quê? Porque você quer salvação, mas você também quer vitória, você também quer bênção, você também quer crescer, você também quer alcançar, você também quer avançar, amém? Ou você quer continuar na vidinha que está? Quer? E você já imaginaram se eu continuasse com o retroprojetor de 20 anos atrás? Não dava, tem que mudar. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer que você cresça, Deus quer que você mude, Deus quer que a tua vida também cresça. Você não pode ficar naquela vidinha a vida inteira, tem que mudar e mudar para melhor, amém? Então, talvez você não conquistou ainda. E não conquistou porque pode estar faltando alguma coisa. Ou talvez tenha alguma coisa que esteja te atrapalhando e você não entendeu ainda. Pode estar faltando alguma coisa. Ou tem alguma coisa que te esteja atrapalhando e você ainda não entendeu. O que é que pode atrapalhar a tua vitória? O que é que pode atrapalhar a tua conquista? Tanta coisa. Eu poderia dizer: não liberar perdão é uma. Eu poderia dizer pecados ocultos é outra, mas eu não vou entrar nesse assunto, amém? Amém? Vocês estão aí? Não se assusta não, a mensagem é maravilhosa. Não se assusta não, tá? Pecados ocultos é uma, que pode nos levar a pensar: isso atrapalhou a minha vitória, atrapalhou a minha bênção, atrapalhou o meu crescimento espiritual, o meu desenvolvimento profissional, mas eu não sei. Hoje, através dessa palavra, eu tenho certeza, Deus vai destravar o que está te atrapalhando. Eu tenho certeza, Deus vai destravar o que está atrapalhando a tua conquista. Ele vai abrir a tua mente para que você entenda que existem princípios necessários para que o cristão suba e alcance vitória. É igual um degrau, é igual uma escada. Você tem um degrau, 2, 3, 4 e vai subindo para você chegar onde é preciso. Amém? E eu aprendi uma coisa: por mais difícil que seja a escada, Deus vai te dar forças para subi-la. E você vai alcançar a tua vitória e a tua bênção. Amém? Por isso, se liga nele. Abra a tua mente. Busque entendimento. Tira o será da tua boca. Uma das coisas que tem atrapalhado muito o crente, o será. Será que eu vou vencer? Será que Deus quer me abençoar? Será que eu vou ter vitória? Será que esta vai ser a minha vida? Tira o será da tua boca, amém? O texto bíblico que nós vamos iniciar é esse, 1 Coríntios 15, 57, que diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo na versão NVT, tá bom? Na versão Almeida ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 2, 14, na parte A do versículo, ele diz: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Então preste atenção e entenda isso. Os 2 textos de Paulo que nós lemos nos fala que teremos vitória, pois o Senhor é o Senhor que nos conduz em triunfo. O título da mensagem fala-nos de 4 segredos para conquistar vitórias. Então entenda, vitória se conquista. Fala para o irmão que está ao teu lado aí: vitória se conquista. E olha, desde os tempos mais antigos, todo guerreiro soube que vitória se conquista. Há um livro que fala sobre isso. Eu já li esse livro umas 3 ou 4 vezes. Chama-se Arte da Guerra, de um chinês chamado... Como é que é o nome dele? Eu não lembro. Sun Tse, eu não lembro. Eu não lembro o nome dele. Mas é a Arte da Guerra. Eu já li ele umas 4 vezes. E ele fala coisas, claro, com um linguajar antigo, de uma forma antiga, mas ele mostra a batalha, o que é a guerra, o que é a batalha. É Sun Tzu, é o nome dele. Sun Tzu, é esse aí o nome do homem. Veio aqui agora, viu? Foi um revelamento. Preste atenção. O que acontece? Ele fala que a vida é uma batalha constante.
e que nós precisamos ter estratégias para vencer, estratégia para triunfar. Às vezes ficamos parados. Uma vez eu fui orar por um irmão, e ele me disse: pastor, a minha vida está difícil, não anda, ajuda eu em oração. Eu fui orar por ele, e Deus me mostrou, eu tive uma visão com aquele irmão, e ele estava em cima de uma esteira ergométrica. Você conhece? Sabe o que é uma esteira ergométrica? E ele estava lá, ó. E eu via ele o tempo inteiro em cima, e até hoje ele está em cima da esteira. Não sai do lugar, porque não entendeu que existem princípios para você alcançar a vitória. Existem princípios para você conquistar a vitória. E você é crente. E todo crente diz a vida inteira: eu sou um soldado de Cristo. Amém? Amém? Todo crente diz: eu tenho uma espada na mão, eu tenho o escudo da fé, o capacete da salvação. Isso são armas de quem? De um soldado que está onde? Em batalha. Então fala para o teu irmão: você está em batalha. E é uma batalha constante, é todo dia. Todos os dias nós temos esta batalha. É uma luta do bem contra o mal. O diabo quer te derrubar, e você precisa ficar de pé. E Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fique firme, não desanime. Ele vai vir te desanimar, vai dizer: ai, para, isso aí não funciona, desiste, para que isso? Ele vai tentar isso, por quê? Porque é o que ele quer, é te derrubar. Quando ele te derruba, ele está fazendo uma obra extraordinária. Ele não vai te levar para o inferno. Aprenda isso, o diabo não vai te levar para o inferno, porque você é salvo. Pelo menos 3 ou 4 são. Você é salvo. Ele não vai te levar para o inferno, mas ele vai te atrapalhar de fazer a obra de Deus. Ele vai te atrapalhar de guerrear. Ele vai te atrapalhar de entrar em batalha. Sabe, se você estiver fazendo a obra, você passa lá na rua, encontra um vizinho e fala para ele, como falou a menina lá na casa de Naamã: ah, se ele conhecesse, lá na minha terra tem um profeta que ora e Deus cura. Deus vai te usar. Olha, se você falar com Deus, Deus vai resolver esse teu problema, te dar a solução. E aquela pessoa recebe a bênção, recebe Jesus como Salvador e é salva. Saqueou o inferno. Ele não quer que você vá saquear o inferno. Então ele te paralisa. Fala comigo: paralisa. É isso que o diabo faz, ele te paralisa. E quantos crentes paralisados nós temos na igreja? Porque não entenderam o princípio. Qual é o princípio? Eu preciso vencer, e para vencer eu tenho que ter estratégia. Para conquistar eu tenho que ter estratégia. Amém? Então entenda, a vitória se conquista, e para conquistá-la nós temos alguns passos a seguir. Veja isso, olha bem isso. Oi, está aqui. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 8, verso 6. Qual era o segredo de Davi? Vamos lá. O primeiro segredo: Davi não fugia das batalhas. Esse era o primeiro segredo. Davi não fugia das batalhas. O texto está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 22. Davi deixou suas coisas com o responsável pelo suprimento e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. O texto diz bem claro, o que aconteceu nesse dia? O povo estava lá, Davi chega no arraial, está todo o exército bonitinho, todo mundo de espada na mão, de escudo, de capacete, de couraça, assustado. Porque tinha um gigante que afrontava o povo, que desafiava o povo, que dizia: manda um homem só. Se ele me vencer, a guerra está vencida, acabou, a gente se entrega para vocês, não tem mais acordo. E aquele gigante estava fazendo isso. Alguém lembra quanto tempo? Alguém lembra quanto tempo aquele gigante fazia isso? 40 dias. 40 dias estava Golias desafiando o povo e ninguém se levantava. O texto diz que Davi chega lá, deixa as coisas com alguém, o que ele levou. Ele foi levar comida, lanche para os irmãos, deixa lá e diz: eu vou lá ver o que está acontecendo. E ele corre para a frente da batalha onde estão os irmãos para saber o que está acontecendo. E lá ele ouve dizer: esse gigante está nos afrontando. E o que é que Davi diz? Esse incircunciso vai cair, eu vou matar esse incircunciso. Lembra disso? Alguém disse: da onde você vai matar ele? Quando ele vai falar com Saul, Saul ri. Aí Saul fala: eu vou te dar uma roupa para você vestir. E pega a armadura dele e põe em Davi. Davi ficou todo perdido com aquele negócio, não conseguia usar. O capacete era maior, a espada era muito pesada, ele não sabia o que fazer. E ele deixou tudo aquilo e foi embora para a batalha. Ele não fugiu da batalha.
ele deixou as armas que Saul deu, ele deixou o escudo que Saul deu, ele deixou a couraça que Saul emprestou para ele, mas ele foi para a batalha. E Davi foi para a batalha com o quê? Com o que ele tinha nas mãos. O que ele tinha nas mãos? Uma funda. E diz que no meio do caminho ele pegou 5 pedras pelo riacho e foi embora. Lembra disso? Presta atenção, Deus vai te usar com o que você tem na mão. Deus vai te usar com o que você é capaz de fazer. Ah, eu sei cantar. Está cheio de gente que sabe cantar, mas quer pregar. Eu nem me atrevo a cantar, porque eu não sei. Por isso eu só prego. Porque se eu me atrever a cantar, misericórdia, não fica um crente na igreja. Então eu não me atrevo a cantar. Eu sei o meu lugar. Entendeu? Eu não me atrevo a profetizar, muito embora eu seja profeta, mas eu não saio dizendo isso que te digo para ninguém. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo, então eu não faço. Está entendendo? E por aí vai. Eu já disse, Deus me mostra, eu tenho visão. Eu não tenho dom de visão, porque esse dom não existe. Tá? Tem crente que tem, mas não existe, é do diabo. Dom de visão é coisa do diabo, não é de Deus, porque não está na Bíblia. Se você abrir a Bíblia e me mostrar que tem dom de visão na Bíblia, eu paro de pregar. A visão se manifesta através de outros dons. Profecia, realização de milagres, operação de maravilhas. Mas não é dom. Aprenda isso, tá? Que alguém diz, eu sou vidente. Vidente está no espiritismo. Aqui não tem vidente. Aqui a gente não entende isso aí, mas não vou falar sobre isso também, que não é da minha conta. Receba. Davi continua dizendo, e ele diz assim, olha, persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Salmo 18, verso 37. O que Davi fazia? Para Davi, luta era sinônimo de vitória. Nos dias atuais, nessa igreja pós-moderna que nós vivemos, na pós-modernidade, luta é sinônimo de derrota. O crente está em luta, o que acontece com ele? Não vem mais para a igreja, fica em casa, parece Elias, fica dentro da caverna. Não sai da caverna. E Deus está lá, Elias está fazendo o que na caverna? E ele está lá, Senhor, só eu fiquei. Eu sou o único santo da terra. E Deus diz o que para Elias? Elias, acorda para a vida, meu irmão. Tem 7.000 que não dobrou o seu joelho a Baal. E você está se vangloriando do que aí? Você fugiu, se escondeu na caverna e está dizendo que é alguma coisa? Lembram disso? Esse é o crente da pós-modernidade. Para Davi, luta era sinônimo de quê? De vitória. Fala comigo. Luta é sinônimo de vitória. Oh, glória. Aprenda isso. Estou em luta porque Deus vai me dar vitória. Eu estou em luta porque vai acontecer grandes coisas na minha vida. Se eu não estiver em luta, irmão, está ruim o negócio. Está ruim o negócio. Se eu não estiver em luta, está ruim. Eu não vou conseguir nada. Sabe? Tem gente que quer grande vitória, eu já cansei de falar. Tem crente que fala, Senhor, me dá uma grande vitória. Então se prepara, porque você vai ter o quê? Uma grande luta. Mas tem crente que quer uma grande vitória matando um anão. É mais prático, né? Ah, ganhei a vitória, matei o anão. Olha aí. Matar anão não resolve, meu querido. Tem que matar Golias. Amém? Olha o texto. Disse, no versículo 22, diz que os soldados fugiram. Deixa eu ver se eu coloquei o versículo. Não coloquei não. Mas Davi correu para a frente da batalha. Não existe vitória para quem não quer lutar. Não existe vitória para quem não está disposto a arregaçar as mangas e ir para a frente da batalha. Fala para o teu irmão aí, vai para a frente da batalha. Ô querido, não existe conquista para quem foge do problema. Mas eu estou fraco. Queridos, eu vou contar um segredo para vocês. Todos os dias eu estou fraco. Todos os dias eu estou fraco. Eu não tenho um dia que eu diga, hoje eu estou xarabacai. Estou não. Todo dia eu estou pó, estou fraco. E aí o que eu faço? Jesus, me dá força, porque é mais um dia. É mais um dia para mim vencer, é mais um dia para mim conquistar. Então, vai comigo. E o Senhor vai e dá a vitória. E quando termina o dia, eu agradeço. Jesus, deitei na minha cama. Oh Jesus, muito obrigado. Foi um dia de bênção, conquistei isso, fiz aquilo outro, cheguei lá, falei aqui, falei ali, fui para frente, fui para trás, abençoei um, abençoei outro, conquistei a minha vitória.
Foi um dia abençoado. Mas eu acordo, irmãos, na luta, com fraqueza, com dificuldade. Agora o crente acorda, estou fraco. Eu não sei o que você entende por estar fraco. Conta para mim. Conta para mim. Você acredita que você é forte? Acredita? É. Então é por isso. Porque nenhum de nós é forte. E nenhum de nós faz nada. Sabe o que Jesus falou? Ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então eu sou forte no Senhor. Eu sou o vencedor no Senhor. Em mim não acontece nada. Aprenda isso. E eu digo todos os dias. Outro dia chegou um rapaz aqui, um pastorzão. Eu falei, eu queria ser. É o meu sonho. Mas Jesus não dá asa à cobra. É o meu sonho ser um pastorzão. Mas ele não dá asa à cobra, né? Então eu vou ser eternamente um pastorzinho. Sabe, pequenininho, de uma igreja pequenininha. Por quê? Porque eu sou pequeno. Amém? Pelo menos na minha cabeça. Mas eu vejo o que Deus está fazendo. Mas o que Deus está fazendo não sou eu, é Ele. E a obra não é minha, é dEle. Você entende o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando, não? A glória não é minha, é dEle. Não sou eu o cara, que o cara é Ele. É Ele quem convence do pecado, é Ele que transforma o pecador, é Ele que conserta o homem, é Ele que muda o homem, é Ele que dá força para o homem, como dá para mim também. Entendeu? É dessa forma. Então Davi não correu para batalha. Davi correu para a batalha. E aprenda, não existe vitória para quem não quer lutar. Não existe conquista para quem foge do problema. Não existe triunfo para quem se acovarda. Você tem lutas? Tem lutas? Enfrente-as. Uma coisa eu te digo, Jesus garante a vitória. Mas você precisa enfrentar a luta. Você precisa enfrentar o problema. Não pode se entregar. Fala para o teu irmão aí, não se entregue. Amém? Esse é o primeiro segredo. Qual é o primeiro segredo? Tem alguém me ouvindo? Não fuja da batalha, não fuja da luta, não fuja do problema. Aprenda uma coisa: nada vem de bandeja. A gente quer tudo de bandeja. Tá vendo? O sujeito tem 40 anos de idade, mora com o pai e a mãe. Ele abre o bocão e diz: mamãe, minha roupa está limpa. Esse é o cara que quer tudo de bandeja, né? Graças a Deus eu não tive nenhum filho que fez isso comigo. A minha filha, a última que casou com 23 anos ou 24, mas casou logo e foi embora. Graças a Deus. Ficou eu e minha mulher. Aí não tem o problema. Mas seja mais novo, tem que aguentar um homem com 30 anos, 40 anos nas costas, em casa, dormindo, enchendo a paciência. Passou minha roupa, lavou minha cueca, vai para caçar o que fazer, rapaz. Um homem com 40 anos de idade, com 30 anos de idade, vá trabalhar, vagabundo, vai arrumar o que fazer. Vai ficar aquela em cima de mim aqui, que é isso? Já trabalhei a vida inteira para me sustentar, agora eu vou ter que sustentar marmanjo? Aonde? Quando é pequeno é obrigação minha. Mano, 18 anos, pega o teu rumo. No Ceará a gente diz, pega o beco. No Ceará pega o beco, mas aqui pega o teu rumo, vai embora, mano. Vai procurar o que fazer. Fez faculdade? Se não fez ainda não, então vai fazer. A minha filha saiu de casa com 24 anos ou 23, eu não lembro, com 2 faculdades nas costas. E está trabalhando. E foi cuidar da vida dela. O que eu pude fazer por ela eu fiz. Agora o resto é com ela. Daqui para frente eu não faço mais nada. Tô com problema. Está difícil minha luta. Te vira, a luta é tua. Como você tem a tua, eu tenho a minha. Aprenda isso, tá? Muito bem. Nada vem de bandeja. Amém? Quando eu digo nada vem de bandeja, eu estou dizendo para você uma coisa: é preciso jejuar, é preciso orar, é preciso buscar a conquista, é preciso se levantar e dizer: Senhor, eu estou fraco, mas me dá força porque eu vou para cima. É preciso dizer: Senhor, eu não tenho estratégia, mas eu estou com as pedrinhas aqui. Se o cara levantar lá, eu meto pedra na cabeça dele, mas ele vai cair. Foi o que Davi fez. Amém? Qual é o primeiro segredo? Não fuja da batalha. Amém? O segundo segredo: Davi priorizou Deus em sua vida. Quem é a tua prioridade? Eu estava aqui agora passeando pela igreja, cumprimentando um irmão e outro, e vi uma porção com o celular ligado. Está vendo o que é aí? Estou vendo o jogo do Timão. Estava jogando o Timão e o Timinho. Eu não sei nem como é que terminou, porque eu não me interesso por futebol, mas estava olhando na... Qual é a tua prioridade dentro da igreja? Qual é a tua prioridade?
1 Crônicas 13:3. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Davi assume o trono e uma das primeiras coisas que ele se preocupa, tem que trazer a arca de volta. E então, o que ele está dizendo? Ele priorizava Deus em sua vida. A prova disso está aqui nesse versículo. Davi fez questão de trazer a arca de Deus para o centro do seu reinado. Gente, quando Davi traz a arca, ele faz uma coisa que, olha, poucas pessoas fizeram. Vocês não viram, mas ele fez sacrifício de 1000 bois. Ele veio dançando na frente da arca, a arca vindo, e ele dando glória e dançando. Daqui a pouco ele arrancou a túnica dele, ficou sem camisa, e vamos embora, e dançando e glorificando a Deus e adorando a Deus. A mulher dele, Mical, disse assim: olha, você está parecendo um doido. Você está pior que o espião que trabalha com você. Isso é doido. Isso é coisa de um rei sair dançando desse jeito. Ele disse: eu vou porque eu estou glorificando a Deus. Eu vou porque a arca está voltando para o lugar dela. Eu vou porque é Deus agindo. E Davi vai desse jeito. Ele vai dessa forma. Por quê? Porque ele está priorizando Deus. Ele está dizendo: é o Senhor na minha vida, não é mais nada. Sabe, esse foi um dos grandes segredos que levou Davi a viver em vitória, que levou Davi a conquistar reinos, a conquistar a terra que Abraão pisou e ninguém tinha conquistado, e Davi conquistou. Sabe, esse é o segredo. E você tem colocado Deus em primeiro lugar? Ou eu preciso citar Mateus 6,33? Você não lembra dele, né? Mas eu não pus aí não. Mas ele diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Não? Está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? A bênção vem por osmose. Você não precisa pedir bênção, ela vem. Agora, você não está buscando. Qual é que busca o reino em primeiro lugar? Hein? Precisa ensinar? Não. Nós temos 2 cultos por semana. Quando eu aceitei Jesus, a igreja tinha 4 ou 5. Tinha culto terça, quinta, sábado e domingo. Era 4 cultos. Terça, quinta, sábado e domingo. E domingo tinha escola dominical de manhã, culto e culto à noite. Terça, quinta, sábado e domingo. Hoje a igreja tem 2 cultos e tem crente que mal vem no domingo. Está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? No meu tempo, o crente recebia o salário e a primeira coisa que ele fazia era o quê? Separar o dízimo do Senhor. Não vou falar sobre isso, fica quieto. Está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Essa mulher é de fé, hein? Está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Está me entendendo? Oh, perdi o emprego. Ai, fiquei doente. Bati o carro. Está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Está buscando? Deixa eu ficar quieto. Mas esse foi o segredo de Davi: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E por isso ele viveu em vitória. Você tem priorizado servir ao Senhor em primeiro lugar? Tem procurado fazer a vontade dEle, estar na casa dEle, ser fiel a Ele? Esse é o segundo segredo. Qual é o segundo segredo? Priorizar Deus na sua vida. Jesus já falou: sem mim nada podeis fazer. O que ele está dizendo? Você é templo do Espírito Santo, amém? Tem crente que diz assim: eu não sinto nada, não vejo nada, Deus não fala comigo, eu nunca senti o Espírito Santo em mim. Por quê? Porque a preocupação dele é qual? Trabalho, a vida secular, a escola, sei lá, tantas coisas que você tem que fazer. Por isso que no mundo você tem aflição. Porque se fosse só servir a Deus e comer e beber, seria maravilhoso, mas não é. Você tem 1001 coisa para fazer. E Deus permitiu que você tivesse, porque Adão pecou lá e ele falou: do suor do teu rosto comerás o teu pão. E Paulo completa dizendo o seguinte: se você não trabalha, não coma, não seja pesado ao teu irmão. Porque tem uns crentes folgados, viu? Eu conhecia um que ele gostava de fazer campanha na casa das irmãs. Irmão, o Senhor mandou fazer uma campanha na tua casa. E a irmã bobinha: vai, irmão, vai lá. 3 dias de oração lá para Deus te dar uma bênção.
E no primeiro dia ele chegava, irmã, e fazia aquele xarabacaia todo. Irmã, sabe o que acontece? Eu vim para cá, eu vim a pé, porque o meu cartão, meu bilhete único não tem um centavo. A irmã não pode me dar R$50 para me pôr o dinheiro da condução? A irmãzinha está lá, o homem está lá abençoando a casa dela, dá 50 conto para o cara botar lá no cartão dele, no bilhete único e pronto. No outro dia ele veio. Oi, irmã, hoje lá em casa não tinha nada para comer. Será que a irmã não tem nada para me dar? A irmãzinha faz um farnel lá, uma sacola e dá para o homem, ele vai feliz da vida. No outro dia, que é o último dia da campanha, irmã, será que a senhora não tem uma camisa usada do seu marido? Que a minha está velha, a minha está apertada e não sei o que e tal. Sai de lá com um monte de roupa. Aí ele já achou, no meio daquelas 4 ou 5 irmãzinhas que foram lá para o xarabacaia dele, ele já arrumou outra, para fazer na casa da outra também. E lá na casa da outra ele vai fazer a mesma coisa. Isso não é obra de Deus, isso é coisa de vagabundo. Isso não é obra de Deus, e Deus não mandou fazer isso. Isso é coisa de vagabundo, e está cheio de vagabundo por aí, está cheio de crente dando acolhida para esses vagabundos. Me perdoa, mas por que eu estou falando isso, hein? Misericórdia. Receba. Não sei nem por quê. O segundo segredo qual é? Priorizar Deus na sua vida. Terceiro segredo: Davi depositou a sua confiança em Deus. Em quem está a tua confiança? Salmo 20, verso 7, Davi diz assim: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Embora Davi fosse rico, honrado, com uma boa posição na sociedade, ele não confiava em nada disso. A sua confiança estava em Deus. Aprenda uma coisa, irmãos: quando realmente nós confiamos no Senhor, nós não tememos ao homem, não tememos as adversidades. Davi diz no Salmo 56, verso 4 assim, olha: louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os simples mortais. É o que ele está dizendo aí, olha: eu confio em Deus e não temerei o que é que me pode fazer o simples mortal. O homem pode me fazer alguma coisa? Tudo que o homem pode fazer, por mais que o homem possa fazer, sabe o que é? Não, me matar. E se ele me matar, ele vai fazer um favor, porque vai me colocar mais perto de Deus ainda. Eu vou voando para Jesus. Amém? Amém? Então eu estou com medo do quê? Você não quer ir para o céu? Se o cara me matar, mano, vou para o céu hoje, estou feliz da vida. É tudo que ele pode fazer, mais do que isso ele não pode. Agora, a semente que ele plantou ao me matar é tão grande que eu tenho dó dele, viu? Do que ele vai colher pelo que fez. Então aprenda isso. Aprenda, a tua confiança não deve estar na campanha, a tua confiança não deve estar na oração do João ou do Antônio. A tua confiança tem que estar no Senhor. Amém? Agora, se você se comprometeu com Deus, cumpra o teu compromisso. Sabe, de vez em quando eu vejo uns crentes, lá vou eu falar o que não tem que falar, mas eu vou falar, não sei porquê, mas eu vou falar. De vez em quando eu vejo uns crentes que se comprometem. Irmão, pode ficar tranquilo que eu vou ajudar a obra. Vai ajudar, vou. Assume. 2 dias depois, o que aconteceu com o crente? É que a luta está grande. Sim, e daí? Você não se comprometeu com Deus? Mas está grande a luta. Querido, ele disse: é melhor votar, não votar, do que votar e não cumprir. Assumiu. Tem que cumprir. A palavra do crente é o quê? É o quê? Sim, sim e não, não. Assumiu, meu irmão. Sabe, tem crente que parece parece ioiô, né? Sobe e desce. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. O que aconteceu com você? Mano, está difícil, tá, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou. Porque você não sabe o Deus que você serve. Porque você não crê no Deus que você serve. Porque você não entendeu o que é servir a Deus. Você é religioso. E todo religioso é uma porcaria. Não serve para nada. Se religião prestasse para alguma coisa, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Nenhuma religião presta. E não vai naquela história que todo caminho leva a Roma, porque é mentira, viu? Começa que o ditado está errado, tá? Porque o ditado diz o quê? Quem tem boca não é vai a Roma, é vai a Roma. Sabe o que é vaia? É do verbo vaiar. Quem tem boca vai a Roma. Não é vai do verbo ir, é do verbo vaiar.
quem tem boca vai a Roma. Entendeu? É igual aquela outra brincadeira que a gente fala, quem pariu Mateus? Que balance. É mentira, não é isso. O provérbio é quem pariu, embale e balance. Não, quem pariu mantém e balance. Entendeu? Quer dizer, você tem filho? Cuida, mano. Cuida dele. Quem pariu mantém e balance. Aí alguém inventou, quem pariu Mateus que balance. Não tem nada a ver, o Mateus não tem nada a ver com a história. O provérbio é quem pariu mantém e balance. Como quem diz, quem tem boca vai a Roma. Não vai a Roma. Entendeu? Então, não vai nessa história. A gente vai nisso, quem tem boca vai a Roma. Não tem não, meu querido. Assumiu? Fez o propósito? Não volte atrás. Por que você não é abençoado? Querido, você é um ioiô. O dia que Deus quer te abençoar aqui em cima, você está lá embaixo, a benção passa. O dia que você está lá embaixo, que Ele vai te socorrer, você está aqui em cima. Ele passou de novo. Por quê? Você é um ioiô, você não sabe onde você está. Você não tem posição diante de Deus. Precisa ter posição. Está servindo ao Senhor? Fala para o teu irmão, tem a posição. Ô querido, não tem jeito. Soldado aprendeu isso a vida inteira. Você já viu soldado? Soldado aprendeu. A primeira coisa que soldado aprende é o quê? Ordem unida. Sabe o que é ordem unida? Aquela história de marchar. Esquerda, direita. Já viu essa história? Por quê? Ele tem que aprender ordem unida. Para aprender a obedecer. Ele vai aprender voz de comando. Então quando o sargento diz, parou, ele para. Aí ele diz assim, companhia, atenção, sentido. Pá, todo mundo pronto. Apresentar armas, todo mundo apresenta as armas. Por quê? Porque é necessário. Para que ele aprenda a entender voz de comando. Porque na guerra, quando o sargento gritar, ele vai embora. Entendeu a voz de comando, ele não foge. Deus tem feito isso com a gente todo dia. Deus tem nos dado voz de comando todos os dias. Deus tem nos dado autoridade a cada um de nós todos os dias. E autoridade para vencer o mal. Jesus falou bem claro, todo poder me foi dado no céu e na terra. Amém? Ele falou agora, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome imporão as mãos dos enfermos e os curarão. Lembra disso? Essa foi a ordem de Jesus. Mas nós não. Se eu não tiver em jejum e oração, eu não posso expulsar o demônio, porque está escrito lá que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Você não lê a Bíblia? Jesus falou bem claro, em meu nome expulsarão demônios. Eu posso ouvir um amém? Em meu nome expulsarão demônios. Acabou, não tem jejum, não tem oração, não tem nada. Sabe, demônio não sai com jejum não. Quando eu era bobo, eu expulsava demônio com Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vocês nunca expulsaram demônio com Salmo 91, né? Bom, pelo menos mentirosos vocês são. Nunca expulsaram demônio com Salmo 91. Até o dia que eu fui ler a Bíblia, né? Aí eu li a Bíblia que o diabo vai lá e usa o Salmo 91 para falar com Jesus. E ele diz, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Mateus capítulo 4. Lembra disso? Já leu isso? Mas se o diabo usa o Salmo 91, como é que eu quero expulsar o demônio com o Salmo 91? É porque eu sou tonto mesmo, né? Acabou, nunca mais eu fui orar o Salmo 91 na cabeça de nenhum endemoniado. Por quê? Porque ele falou que eu tenho que ter só uma coisa, autoridade. Em meu nome expulsarão demônios. Você tem autoridade em nome de Jesus. Olha a ordem unida aí. Olha a ordem dele te dando aí. Tá, ele já te deu outra ordem. Ide e fazei discípulos de todas as nações. É ordem. O ir é ordem. Ele já te deu a ordem para você avançar, para você caminhar. Mas nós paramos. Senhor, me manda pregar a tua palavra. Eu acho que Jesus fica lá em cima. Esse cara é doido, não? Como é que eu vou mandar? Uma vez eu queria abrir uma igreja. Eu sou doido, eu gosto de abrir igreja. Eu sou doido para abrir igreja. Sabe, eu queria abrir uma igreja lá em Guarulhos, atrás do aeroporto, lá no lugar chamado Jardim São João. E eu abri. E aí a igreja reunida lá e tal. Mas pastor, você vai abrir igreja lá? Porque... Vou. Mas o senhor falou. Eu falei, não precisa. Por que não precisa? Porque ele já mandou pregar o evangelho para toda a criatura e eu estou indo lá para pregar. Então não tem nada uma coisa com a outra. Eu preciso da direção de Deus
para algumas coisas. Eu preciso da direção de Deus para algumas decisões. Claro que eu preciso. Mas não é para tudo, eu não posso generalizar. Ele já mandou pregar, ele já mandou anunciar, ele já mandou abrir portas, ele já mandou enfrentar o demônio, ele já mandou repreender a enfermidade, ele já mandou pisar na cabeça da serpente e já te deu autoridade para isso. Eu preciso de mais ainda? Senhor, me revela. Parece uma igreja que eu conheço, que o irmão vai lá e fala assim: eu estou precisando de uma visita na minha casa. Se Deus preparar, eu vou. Vocês já ouviram isso? Não precisa, Deus não precisa preparar, Ele já mandou eu ir. Eu tenho uma obrigação. E eu tenho tentado de todas as formas. Irmãos, o diabo luta e as pessoas não compreendem a gente de várias formas, não é? Ele me mandou cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Isso é obrigação da igreja, viu? Cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Mas para fazer isso é difícil. Porque o que a gente recebe de crítica e de coisa, e nego apontando que não sei o que isso, que aquilo outro, é brincadeira. Mas eu continuo. Eu sou teimoso e tinhoso, todo velho é teimoso, né? E eu continuo, porque eu tenho uma preocupação de cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. E eu vou chegar lá ainda, em nome de Jesus. Amém? Isso é só o começo, viu? Tudo que nós estamos fazendo aqui é o começo. Eu estava vendo uma igreja domingo, acho que foi domingo. Domingo, eu cheguei em casa depois do culto, jantei, sentei, vou assistir televisão. Não, eu vou ver uma igreja aqui, deixa eu ver. Entrei no canal de uma igreja, estava vendo o que eles estão fazendo. Eu fiquei assim, ó, Jesus, era isso que eu queria fazer, Senhor. Me usa, porque eu vou fazer a mesma coisa e tal. Porque eu estou vendo, Deus está fazendo. Irmãos, o chamado de Deus é muito claro para a igreja. A gente precisa acabar com essa história, ter esse estigma, sabe? Do pastor está andando de Jaguar, está andando de jatinho. E os membros da igreja estão passando fome. Não pode, irmão, isso não pode acontecer. Isso tem que sair do nosso meio. A gente tem que se libertar disso. O dízimo do Senhor tem uma série de coisas. Uma delas é para que não falte mantimento aonde? Na minha casa. Então quem vem aqui tem que ter. Você entendeu o que é que eu desenho? É isso, amém? Qual é o terceiro segredo? Depositar a confiança em Deus, amém? Olha o que Davi, eu já li, né? Então o quarto segredo é: Davi era um homem de... Quem é de oração aqui? Ó, povo honesto. Eu gostei. Deus abençoe vocês pela honestidade. Salmo 109:4 ele diz assim: retribuem meu amor com acusações, mesmo enquanto oro por eles. É Davi. Davi está falando com Deus: Senhor, eles retribuem o meu amor com acusações. Mesmo quando eu estou orando por eles, em favor deles, eles estão me acusando. Salmo 55:16 ele diz: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. Amém? No Salmo 55:17 ele diz: pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado e ele ouve a minha voz. Sabe o que Davi está dizendo em todos esses versículos? Ele está dizendo o seguinte: eu sou um homem de oração. Eu sou um homem que ora. Eu sou um homem que busca Deus. Eu sou um homem que fala com Deus. Essa frase revela um dos segredos da vida vitoriosa que Davi teve. Quando eu falo de Davi, ele foi o maior rei que Israel teve. Quando você vai a Israel hoje, um dos lugares que você tem a obrigação de visitar é um lugar chamado Túmulo de Davi. Muito embora Davi não esteja enterrado ali, porque ninguém sabe onde ele está enterrado, mas fizeram lá um mausoléu, um negócio bonito, com as armas e o brasão de Israel, aquela honra toda, porque alguém sabe que ali está enterrado, ou imaginam que ali esteja enterrado Davi. E todo mundo presta homenagem, chefe de estado e tudo, presta homenagem ainda a Davi pelo que ele fez. Ele se tornou conhecido no mundo inteiro, e todas as pessoas o reverenciam, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele trouxe a Israel tudo isso, e era um homem de vitórias. Amém? Você quer ter vitória? Seja como Davi. Quando eu era criança a gente cantava. Você cantou? Cantou? Se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, lembrou? É isso. Se o Espírito de Deus se move, eu sou como Davi. Por que é como Davi? Porque Davi foi vencedor. E por que Davi foi vencedor? Porque era um homem de oração. Você quer vitória? Ora.
Não tem jeito, a vitória está... Ô irmãos, eu vim orando, eu vim sexta-feira para o monte orar. E no caminho o irmão vinha me contando: pastor, na quarta nós oramos, na quarta nós estávamos orando. E eu disse: Jesus, teu filho está aqui, ele está numa batalha grande, ele precisa de uma vitória, esse mês ainda. Ele precisa alcançar essa vitória. E ele precisa dessa porta de emprego. Ele trabalha por conta própria. Mas Senhor, tem algum amigo que conhece ele e sabe o trabalho que ele faz? E tem alguém perguntando para essa pessoa: tem alguém que faz esse serviço? Se tiver, indica o teu filho. Aí ele vinha contando. Givenildo estava comigo. Lembra, Givenildo? Ele contando: pastor, foi do jeito que o senhor orou. Eu vi esse homem 2 vezes na minha vida, mas ele lembrou de mim e lembrou do meu serviço. Não foi isso que ele falou? E eu falei: caramba, como é que pode? Foi. E ele me chamou e já assinei o contrato e já peguei o serviço e já fechei o negócio e já estou trabalhando. Está entendendo, não? Você quer vitória? Tem que orar. Não tem jeito. Ela passa por esse caminho chamado oração. Amém? Então eu vou revelar para vocês um outro segredo. Não está entre os 4 aqui não. Qual é o 4º segredo mesmo? Oração. Amém? Mas eu vou colocar para vocês um outro segredo mais importante. Além da oração sincera, elevada a Deus, o segredo mais importante é outro. É a oração em concordância. Você já leu isso? Já viu esse segredo? Ó, o segredo está aqui. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Aleluia, que coisa maravilhosa. O marido e a mulher vão orar e tem que orar junto. Senhor, nós queremos comprar um carro. Aí eu queria aquele sedã prata, bonito. E a mulher está dizendo: se fosse um SUV cor de vinho. Eles vão receber o carro? Vão receber? Por quê? Não estão em concordância. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então aprenda: segredo de oração respondida. Oração em concordância. Eu estou orando com você e você está orando comigo. E eu estou dizendo: Jesus, essa moça precisa de uma bênção. É a Giovana. Ela precisa de uma bênção. Quase que eu não lembro. Ela precisa de uma bênção. Então, eu estou orando para que o Senhor visite agora o pedido da tua filha e abençoe ela. Ela está orando de lá. O pastor precisa de outra bênção, que eu não tenho o nome mesmo. O pastor precisa dessa bênção. Então, abençoa o pastor. Visita o pedido do pastor. Quando nós saímos da oração, o que vai acontecer? Está lá. Olha no telão. O que vai acontecer? Se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Amém? Você crê nisso? É um segredo, é o 5º segredo, é esse aí. É o segredo da tua vitória. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter o quê? Para que isso aconteça, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma aliança com a Giovana. Amém? Que aliança? Você ora por mim, eu oro por você. Nós temos um trato, nós combinamos, acertamos alguma coisa. Você ora por mim, eu oro por você, para que eu alcance vitória e para que você alcance vitória. Amém? O que 2 concordarem na terra será concordado nos céus. Aleluia. Por isso